Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e vamos começar mais um vídeo de psicologia e agora com um tema diferente e interessante. Esse tema aqui vai durar talvez uns 4 vídeos, tá certo? A gente vai falar sobre alienação parental. É um problema moderno da nossa sociedade, certo? É um problemão, na verdade, e nós vamos ver isso nesse estudo aqui, tá certo? E o que é essa alienação parental? Alienação parental é quando a gente induz um filho a rejeitar o outro genitor, a outra pessoa que participou do gerar a criança, o pai ou a mãe, certo? Isso acontece quando acontece o divórcio, quando acontece a separação, tá? Então a gente vai falar disso por quê? Porque quando acontece a separação e quando acontece essa alienação parental, que é um dos dois vai fazer com que, ou os dois, né, vão tentar induzir a criança a rejeitar o outro, a não gostar do outro, né? Isso vai causar um problema psicológico muito grande na criança. Isso causa e deixa traços muito fortes na vida da criança e isso é um problemão, certo? E não só a questão psicológica, mas como uma questão legal também, né? Hoje em dia, a questão parental aí legalmente está sendo abordada de uma forma bem específica. Isso é interessante. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, talvez até nem tanto um pouquinho, né? Um pouquinho, para 4 vídeos não é um pouquinho, é um pocão. Mas vai ser bastante informação bem interessante para você. E nós vamos abordar na questão psicológica, tá certo? Como é que funciona a dinâmica do pensamento, essa dinâmica social, esses sentimentos dessas pessoas envolvidas nessa questão, tá? Principalmente a criança e o adolescente que vão ser alvos dessa alienação, certo? Beleza. Livros sobre esse tema eu vou deixar linkado aqui na descrição, o link para você dar uma olhadinha nos livros, para você comprar, se você curtir, compra pelo link aqui do canal para ajudar o canal. Eu vou indicar uns livros bem legais para vocês lá, certo? Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Agora vamos para o tema. Alienação parental. Primeira coisa do que se trata, exatamente disso, de você induzir o seu filho ou a sua filha a rejeitar o outro genitor, tá certo? É isso que se trata a alienação parental. Quando eu estou alienando o meu pequeno filho a não gostar da mãe, ou quando a mãe está alienando o filho ou a filha a não gostar do pai, tá certo? Lógico, isso tem uma série de porquês, isso tem vários motivos envolvidos e a gente vai destrinchar alguns deles durante o vídeo, tá certo? Bom, vamos lá, vamos fazer uma contextualização muito rápida, tá certo? A grande questão é que isso é uma coisa nova. No volume que acontece é uma coisa nova, ela tem algumas décadas só, essa alienação parental, então é uma coisa que não é tipo assim, a vida toda aconteceu, né? A história toda, não. Na verdade, ela é uma coisa dos anos pra cá. Por quê? Ela está embutida num processo do sistema da sociedade capitalista, certo? Então, ela é parte desse sistema da sociedade capitalista. É uma das coisas que a sociedade capitalista gerou, tá certo? Então, esse problema da alienação parental vem com um modelo de família, que é um modelo de família que está dentro desse processo de sociedade capitalista, certo? Então, beleza. O que acontece nesse modelo, o que aconteceu no processo histórico, né? É que alguns determinados tipos de estruturas de família, sistemas ou modelos de família, foram diluídos, tá certo? Acontece essa dissolução da família, né? Esse modelo de família ele é diluído e nessa diluição surge esse problema que é a alienação parental, tá? Agora vamos falar um pouquinho do contexto. Isso aqui é o contexto que eu falei da situação em geral, certo? Agora vamos falar um pouquinho do contexto atual, tá certo? O contexto atual é o seguinte: a gente tem uma transformação, né, da sociedade moderna, do mundo moderno, e essa transformação do mundo moderno, ela vai trazer esse problema. Qual foi a principal transformação que vai levar esse problema a acontecer dessa forma, a ser uma coisa tão grande, tá certo? Primeiro de tudo, a transição foi entre a sociedade que nós tínhamos mais feudal, né, vamos dizer assim, estamos falando do Ocidente, certo? E para a sociedade capitalista, certo? Então, a sociedade capitalista, nós temos todo um processo de sociedade capitalista, de industrialização. Nesse modelo, começa a se mudar também o modelo da família. Então, você tinha um modelo de família mais patriarcal, onde o patriarca, onde o pai ou o avô era o senhor da família, era quem mandava na família, quem coordenava a família. Agora, esse modelo é diluído, tá certo?
E agora vai vir para os nossos tempos modernos como a família chamada família nuclear, que é composta basicamente pelos pais e pelos filhos, tá? O modelo antigo era a família extensa, e guarde isso que isso vai ser importante pra gente. Quando a gente fala de família patriarcal, você pode ficar com um pouco de raiva, porque ultimamente na mídia tem se atacado esse modelo, né? Mas o nosso foco aqui não é a família patriarcal, é uma dinâmica da família patriarcal que é a família extensa. É aquela família maior, é aquela dinâmica onde não se vive só os pais e os filhos, mas a família extensa é aquela composta pelos avós, pelos tios, pelos primos, pelos netos. Quer dizer, você olha, é um grupo maior de pessoas que interagem, que a gente chama de família, certo? E aí, essa família, que tinha uma série de suportes e capacidades, é diluída para a família nuclear, que é a família mãe, pai e filhos, certo? Quando dá, certo? Então, essa é uma característica. Então, você entendeu mais ou menos qual é esses dois, tá certo? Bom, e aí é o seguinte, nessa configuração, certo? Nessa configuração nova, tá certo? Dessa família nuclear, tá? Nós temos, então, algumas coisas que o indivíduo perde, tá? Prestem atenção que a gente vai tocar sempre no mesmo ponto. Tinha um modelo, quando transitou para o modelo novo, algumas coisas se perderam no caminho, coisas importantíssimas para o desenvolvimento desse indivíduo, certo? Tudo isso é para explicar o motivo da alienação parental. Isso é muito importante para você que estuda ou que é curioso, certo? Então vamos lá. O que o indivíduo perde, tá certo? A primeira coisa que ele perde é o seguinte, ele perde a proximidade dos vários modelos que ele tinha de identificação, certo? Com o outro, de identificação das outras formas, das outras pessoas, certo? E principalmente os modelos de identificação de outras formas afetivas. Então o que a gente percebe aqui? Tinha um modelo, transitor de modelo, e nesse modelo tinha uma série de como é que eu posso dizer, de outros modelos para se identificar. Por exemplo, hoje a família que não vive com o avô, que não vive com a avó, que não tem muito contato com os tios, essa criança já não tem mais o modelo do tio, o modelo do avô, da avó, continuamente para que esse modelo passe os valores para ele. Então ele tem muito mais pontas muito menos pontas para se agregar valor, para conhecer a dinâmica e do amadurecimento natural da vida. Então quer dizer, todo um escopo, todo um grupo que tinha uma série de pessoas que comportava uma família, que passava para esse indivíduo uma série de valores, agora não tem mais essas pessoas. Se diminuiu, composta pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Então esse indivíduo desse novo modelo, a primeira coisa que ele perde é isso. Essa ampla quantidade de indivíduos, tá certo? Que são modelos de identificação, certo? Isso já é a primeira questão. Outro ponto importante aí que se perde, né, nesse modelo de família é uma atividade que levava para essa criança ou para esse adolescente essas dinâmicas de valores e toda essa continuidade, que era a famosa reunião de família. A reunião de família é uma coisa praticamente extinta. As famílias que têm reunião de família, elas só têm reuniões de família porque elas se auto-obrigam a ter essa reunião de família. Pelo fato delas entenderem que essa reunião de família é extremamente importante. Só que veja, elas estão forçando essa reunião de família, por quê? Porque a reunião de família já não é mais algo orgânico, não é algo natural. As famílias já não se reúnem mais organicamente. Elas têm que agendar um momento para se reunirem. Por quê? Porque elas sabem que isso é importante, mas que isso está se desfazendo. Então, isso é uma coisa que vai se perdendo com o modelo nuclear atual, entendeu? E essa reunião da família, essa junção da visita de tio, de avô, de passar final de semana, isso é uma coisa que vai se desfazendo no modelo capitalista atual. Tá certo? Que vai se perdendo, na verdade, né, nesse modelo. E isso vai causar, né, esse afastamento, vai formar um tipo de sujeito, tá? Então você vê, ele tem um afastamento dessa família e vai formar um tipo de sujeito. Quer dizer, vai nascer um sujeito diferente do sujeito que nascia dentro daquela família extensa. Vai nascer um outro sujeito. Esse sujeito tem algumas características, certo?
Quais são essas características? Primeiro, ele é um sujeito individualista, tá certo? No mundo capitalista, um sujeito onde tem uma família muito curta, onde é os seus pais e os seus irmãos, ele perdeu aquele monte de modelo que daria uma série de valores para ele, então agora ele fica muito mais suscetível a esses modelos que atacam ele dia a dia na sociedade como pedagogia social para ele, e um desses modelos, desses valores, é o individualismo, tá? Então se nasce um sujeito individualista. Outra questão é um sujeito isolado, tá? Agora, é um sujeito isolado socialmente e afetivamente, tá? As pessoas estão cada vez mais sensíveis a coisas das quais elas têm uma capacidade plena de suportar, mas elas estão sensíveis porque elas não recebem todo esse apoio que tinha na família extensa. Então por que as pessoas hoje surtam muito? Por que o estresse pega todo mundo? Porque o modelo atual de sociedade traz uma fragilidade mental para as pessoas. Isso é muito simples, é só você ver o boom que tá os coaches, né? O que é um coach? Um coach é um cara que tá ali, eu tô dando um resumo muito breve, tá, gente? Eu não quero entrar nesse debate, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas o coach é o cara que ele encontrou um nicho. Ele encontrou o quê? Um problema. Qual é o problema? Que as pessoas precisam de ajuda para emergir. Mas nesse momento não é só emergir profissionalmente dentro da empresa, como foi a origem do coach. É emergir na vida, porque as pessoas elas se acham tão incapazes e elas se preocupam com coisas tão fúteis que elas se sobrecarregam de coisas e elas já são frágeis por causa de todo o sistema social, né, posto nesse modelo, que elas acabam não suportando o natural da vida. Né? Então, esse modelo de família nuclear, esse modelo moderno, traz essa fragilidade, tá certo? E traz esse isolamento afetivo que as pessoas têm, esse isolamento do contexto social, né? Você quer ver um exemplo fácil de isolamento afetivo? Hoje as pessoas, elas colocam o dinheiro acima do amor, por exemplo, né? Então, se a pessoa não tem dinheiro ou condições, ela não pode amar ou ser amada. Isso é muito louco na sociedade, quer dizer, você está colocando um sentimento afetivo que, na verdade, você não desenvolveu ele. E como você não desenvolveu, você acha que as condições é que vão pontuar se isso é verdadeiro ou não. Olha que coisa louca, né? Então, quer dizer, isso é um modelo da sociedade moderna, certo? E aí a gente vai ter umas outras coisas também que vão ser, esse modelo, o indivíduo desse modelo vai ser privado, tá? Vamos lá. Ele vai ser privado do quê? De algumas características importantes que o modelo antigo ele passava, o modelo da família extensa, tá certo? Ele vai ser privado de uma característica que é aprender a dividir, repartir os espaços físicos e afetivos. Quando você já não tem essa família mais extensa, quando você não tem a troca, quando você não tem a convivência, você não adquire essa maturidade de lidar com aquilo. Exemplo simples, se você tem uma reunião de família ou uma convivência familiar onde os seus parentes te visitam semanalmente, onde você conversa com eles semanalmente, olha que interessante, a pessoa, ela, naturalmente, ela tem uma companhia muito maior dia a dia, porque ela tem parentes conversando, parentes ligando, parentes visitando, certo? Ela tem menos estresse, porque ela tem com quem conversar, tem com quem desabafar, tem com quem organizar suas ideias e trocar as ideias do dia a dia, certo? Ela tem também uma dinâmica de companheirismo, ela cria uma relação de rede de apoio familiar por estar em contato com esses familiares, tá certo? Então, quer dizer, se cria todo um escopo que faz ela amadurecer socialmente, amadurecer afetivamente, tá certo? Em todos os campos de valores que ela pode ter, tá? Então, quer dizer, ela vai perdendo nesse modelo atual, esse indivíduo, ele vai ser privado disso. Ele está sendo privado de ter essa dinâmica de amadurecimento de valores, de desenvolvimento pessoal, certo? E social. Por quê? Porque aquele modelo que daria essa sustentação para ele, aquele modelo já não é o modelo que ele vive, tá? Bom, você quer ver uma coisa simples sobre isso? A ausência das avós, né? Hoje em dia nós temos um modelo social onde as avós são avós modernas e essas avós modernas têm uma característica que as avós antigas não tinham, que é as avós modernas são ativas, né? Antigamente as avós eram menos ativas, então elas tinham mais tempo, aliás, ativas socialmente, né? E elas tinham mais tempo para a família. Então o que acontecia? Esse tempo para a família fazia com que ela passasse, né?
uma espécie de acolhimento, principalmente para os netos e os filhos também, mas principalmente para os netos, né? Então, quer dizer, esse momento de acolhimento, esse tempo de acolhimento, hoje em dia é muito reduzido, e como os avós, nós vivemos num modelo familiar onde cada vez mais os avós não estão presentes na vida dos netos, o acolhimento e a experiência dos avós para com os netos é praticamente extinta, praticamente não existe. E isso pega muita gente, pega eu, talvez pega você. Esse modelo é um modelo que realmente ele vai entrando no sutil e ele acaba se tornando nosso padrão de vida, tá certo? Que é extremamente negativo, tá certo? Outro ponto importante. Um parênteses. Não, calma, eu estou falando rápido porque são vários pontos. O que importa pra gente depois é chegar na alienação parental, que é o ponto sobre o divórcio, tá? Por enquanto eu tô contextualizando pra você, depois você pode ir, copiando esses pontos, tá certo? Lembrando que vai ter mais de um vídeo, então muita calma, escuta, entende o contexto, depois você anota, que eu tenho certeza que você vai entender. Vamos lá, outra coisa interessante a importância, nós falamos agora do que o indivíduo é privado, que tipo de indivíduo aquele modelo cria, e vamos falar agora sobre e a importância dessa família. Tá, nós falamos que sem essa família vira esse tipo de indivíduo. Agora, e com essa família? O que essa família tem a proporcionar? Tá certo? Por que é importante? O que essa família, esse modelo de família extensa, possibilita ao indivíduo? Tá certo? Vamos colocar algumas pontuações importantes aqui, tá lá? Primeira coisa, solidariedade. Como eu disse, você tem uma rede afetiva maior, você tem uma rede afetiva de experiências de vida maior, tá certo? Isso vai gerar um aprendizado de solidariedade, certo? Isso aqui é muito simples. Quando você não tem essa rede afetiva, você não tem como criar e desenvolver essa questão mais solidária de estar com o outro, de sentir com o outro, de ajudar o outro, de auxiliar, de entender, de apoiar, né? É uma coisa que isso vem com a dinâmica social. Essa sua dinâmica social próxima, que é essa família extensa, te dá isso desde o começo, certo? Outra coisa importante é o compartilhamento de duas questões importantíssimas que são, primordiais. A questão da divisão do compartilhamento afetivo. Eu dei agora o exemplo mais para trás, que é o exemplo de você ter diariamente pessoas com quem conversar, da sua intimidade familiar, que te convivem com você, tá certo? Então você tem como compartilhar essa questão afetiva, que vai trazer também um amadurecimento natural. E a divisão também, o compartilhamento de objetos, tá? Então lembra do individualismo? Então, esse compartilhamento de objetos vai te trazer uma questão de valores, de entender como é importante essa dinâmica do não individualismo, certo? Outro ponto importante, que é radical e importantíssimo para a nossa boa vivência social e vivência com nós mesmos, né, na nossa vida, uma vida psíquica mais saudável e social mais saudável, que é o respeito que eu tenho por mim e pelo outro, né? Hoje em dia a gente vê que o respeito por mim e pelo outro ele acaba sendo dissolvido. E por que pensar nisso é importante? Porque quando nós falamos o respeito é dissolvido, nós estamos falando que uma série de valores entre eu e você está sendo dissolvido, está desaparecendo. Isso significa que eu vou deixando cada vez mais de reconhecer você como um igual a mim. Então, como eu deixo de reconhecer você como um igual a mim, eu te trato de uma forma diferente, né? Então, isso é uma coisa que tem afetado a sociedade, é uma coisa muito danosa. Então, esse respeito que essa família trazia, de você entender quem é você, entender quem é o outro, era primordial, certo? Então, essas são aí as características, né, importantes que aquele modelo de família possibilitava o desenvolvimento do indivíduo, certo? Bom, vamos lá. E a sociedade capitalista, o ponto principal. A sociedade capitalista tem um modelo. E qual é esse modelo? A gente pode resumir em uma frase, que é ter é o modelo de vida. Como lembra que eu falei para vocês do modelo do casamento, né? Tem casamento que, se você não está bem economicamente, afetivamente, a sua relação afetiva, ela meio que desmorona ou não vale. Isso é extremamente perigoso, porque a afetividade, ela não depende das condições financeiras ou das condições de estabilidade. Mas hoje em dia o modelo que nós temos é isso. Só que isso é uma falta de maturidade afetiva. Por quê? Porque aquele núcleo, uma das questões aquele núcleo de amadurecimento daquele indivíduo, que era aquela família extensiva, ele não existiu mais, e hoje em dia, quando você não tem esse contato, então a pessoa,
ela se desenvolve, ela cresce com essa, vamos dizer assim, imaturidade afetiva, com essa falta, tá certo? Por quê? Por causa desse modelo capitalista que trouxe esse modelo familiar, tá certo? Bom, e aí então, né, o que a gente pode falar sobre, de forma geral, o que esse modelo proporciona para esse indivíduo que está no modelo nuclear, no modelo que tem uma série de faltas, no modelo que não supre as necessidades básicas do desenvolvimento humano que esse indivíduo precisa ter para crescer, se desenvolver, viver bem em sociedade, viver bem psiquicamente. O que esse outro modelo dava, né, para... aliás, que esse outro modelo possibilita para essa criança, né? Que outro modelo? O modelo da família extensiva. E aqui a gente tem aí, ó, algumas coisas das quais esse modelo eles nos ajuda, nos ensina, né? Aquele modelo passava algumas formações, tá certo? Ele nos ajudava, e pode ajudar, né? Na formação moral, na formação religiosa, na formação afetiva e na formação social, né? Então aquele modelo ele trazia ensinamentos, certo? Onde te ajudava no desenvolvimento e na formação dessas características, que era uma coisa muito importante, certo? Bom, chegamos até aqui, tá certo? O vídeo deu 21 minutos, tá bom, porque nós temos mais uns 2 vídeos mais ou menos pela frente, que é um assunto muito bacana. Eu tô só contextualizando o que aconteceu para gerar esse problema da alienação parental. Por quê? Porque todo esse contexto vai levar a 2 pontos. Primeiro, ao grande número de divórcios, e o grande número de divórcios vai levar a gente ao outro ponto que é o principal, que é a alienação parental, certo? Então, fica comigo que até o próximo vídeo a gente vai continuar, tem muita coisa para ser falada, a gente vai falar da questão legal também, da lei, como é que funciona, o que a lei prevê para esse tipo de atitude, tá certo? E vamos continuar falando sobre todo esse desenvolvimento psicológico que acontece nessas situações, tá bom? Próximo vídeo, já vou adiantar para você aqui, vai ser sobre filhos e divórcio. A gente vai entrar já nessa questão aí de ponta, certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, gostei, te ajudou, foi informativo. Deixa o seu curtir, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo muito bacana aqui pra você. E esse é um vídeo de psicologia, certo? É isso aí, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.